I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino. Hello peoples! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hello peoples! Hoje eu trouxe aqui o meu príncipe, meu husband, comigo, para contar para vocês como foi a nossa entrevista no consulado. Quais foram as perguntas que foram feitas, como que a gente teve o tão sonhado aprovado lá no consulado. Primeiramente, como que a gente começou o nosso sonho aí de vir para os Estados Unidos. A gente sempre teve esse sonho por muito tempo e a gente nunca colocou em prática nada. Quando o primeiro filho nasceu, a gente falou, né, que já era o nosso sonho morar nos Estados Unidos, mas quando o primeiro filho nasceu, a gente postergou, né? Parou até de falar, eu acho, quando o Nicolas nasceu. A gente sempre tinha esse sonho, né, de vir para os Estados Unidos, desde quando a gente se conheceu. Só que a gente nunca tinha colocado nada em prática, nem feito o passaporte. Aí só quando nasceu o segundo filho que nós começamos a pensar mesmo, a mirabolar, sabe? Acho que mais ou menos um ano depois, né? Quando o Ravi fez um ano, aí a gente falou, tá, mas a gente quer tanto ir embora para os Estados Unidos, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo? Passaporte. Passaporte. A gente fez a solicitação de 4 passaportes, né? Nosso e os dos nossos 2 filhos. O custo do passaporte estava quanto na época, mais ou menos, você lembra? Deu 200 e pouco. Deu R$1.000 na época. Quase 1.000. Então, 980 gente, por aí. eu vou contar pra vocês aqui a nossa experiência para vocês entenderem que você não precisa ter milhões de coisas no Brasil, você não precisa ser rico, você não precisa de muita coisa, porque a gente não tinha era nada. Nada, a gente tinha dívida no cartão de crédito, que acho que até hoje tá lá o nome sujo. Não tinha nada, não tinha dinheiro sobrando. Então, o que a gente fez? A gente deixou de pagar as contas para fazer o passaporte. Aí, a gente fez o passaporte, R$1.000 pros 4. Chegou o passaporte. Nós tava tão besta, que a gente tirava foto com o passaporte. Coisa mais linda. E quando a gente tirou o passaporte foi bem época pós-pandemia, sabe? Tava finalizando a pandemia, então foi mais ou menos ali. A gente tirou o passaporte no começo de 2022. A gente fez em Curitiba, demorou 15 dias para chegar o passaporte, 13, 15 dias por aí. Pra chegar, não, pra ficar pronto a gente foi lá buscar, porque você tem que buscar presencialmente, né? Isso. E depois disso a gente correu atrás para fazer o visto, né? Pra preencher a 10-160 e tal, para fazer o pagamento. Quando você começa a ir pesquisar sobre o visto, provavelmente se você está vendo esse vídeo, você está passando por esse processo, ou você tem a intenção de passar por esse processo, quando você começa a pesquisar ali de como agendar o teu visto, tudo isso, se você pesquisar na internet, a primeira coisa que você vai aprender aí é DS-160, que é um formulário, eu vou deixar uma foto dele aqui para vocês. É um formulário que você preenche, que é o mesmo que o consulado lá vai estar olhando na hora que ele estiver te entrevistando. Então, responder esse questionário é muito importante e ele é obrigatório, né? Para você conseguir agendar sua entrevista, você preenche esse formulário. Nós fizemos o preenchimento do formulário e começamos... Nossa, gente, também foi outra coisa, eu lembrei. Foi perrengue atrás de perrengue para preencher esse formulário. Gente do céu, que complicação. Nosso computador, a gente comprou um notebook novinho na Van. Parcelamos lá em 50 mil vezes. Vocês sabem, né, gente? É assim que funciona. Aí, compramos o computador, chegou em casa, ele não funcionava, nada. Tudo que eu clicava, ele não abria. Se ele abria, era 50 minutos depois, eu já tinha desistido de fazer o que eu ia fazer com ele. Enfim, eu pensei até em trocar. Eu acho que eu até fui atrás de trocar o aparelho. Não deu. Porque, gente do céu, a gente foi na Lan House. 3 vezes a gente foi na Lan House. Primeiro a gente chegou lá, o site, ele carrega, né? E ele cai em algumas vezes, vocês vão ver isso também. Ele cai, daí você tem que colocar o número da tua DS lá pra você conseguir reabrir onde estava salvo. Enfim... Fomos, dessa vez o site ficava caindo. E aí chegou um momento, precisamos buscar a criança na escola. Então, vamos buscar a criança na escola.
Da segunda vez, eu acho que a gente tinha umas perguntas muito específicas sobre a carteira de trabalho, função, qual que era a função que você fazia, né? Como se fosse uma descrição de atividades. Daí a gente falou assim... Como se fosse um currículo, assim. Como se fosse um currículo. E aí voltamos para casa para ver certinho o que estava na carteira de trabalho para a gente poder preencher exatamente a informação correta. Aí da terceira vez fomos e deu tudo certo, graças a Deus. Agendamos a entrevista e começamos a consumir muito conteúdo na internet. A gente sem dinheiro, né, gente? Sem dinheiro total. A gente começou a fazer DS 160, a gente já consumia muito o YouTube, sabe? Referente a passaporte, referente a DS 160, que é o papel protocolo para você levar lá no dia do visto, no dia do caso e tal. E as perguntas ali, a gente olhava muito no YouTube, né? Para ver como a gente tinha que responder. Só que cada um tem uma vida diferente, então a gente tinha muitas dúvidas para poder fazer o preenchimento. Aí a gente fez a melhor forma possível, só que sem nenhum conhecimento, entende? Depois que você finaliza a DS 160, você já marca o CASV, que é tira a tua digital e tira foto, para depois você ir no consulado. Alguns estados do Brasil é o CASV e o consulado no mesmo lugar. E no nosso caso não, em São Paulo são lugares diferentes, né? O CASV é um lugar e o consulado é outro. E quando você finaliza a DS 160, você já tem que marcar aonde você quer ir no consulado, ou no CASV, né? Então a gente já tinha marcado para São Paulo, só que a data mais próxima para você ir lá na entrevista tava 1 ano e meio para frente. Então a gente marcou mais ou menos ali no começo de 2022, só tava para meados lá para julho de 2023. Quando tinha um gap aí de 1 ano e meio para frente, mais ou menos, para a gente estudar e verificar bem certinho. Na hora que você faz a finalização ali, você já tem que pagar. Então a gente tinha esse valor. Que nem no passaporte, né, gente? A gente sabe que no Brasil é difícil para você guardar até 10 reais por mês. Eu ia falar 10 dólares. 10 reais por mês. Então a gente demorou e custou a guardar R$1.000 para fazer o passaporte. Foi mais ou menos 1 ano ali para a gente conseguir guardar R$1.000. Mas a gente estava focado nisso. Por isso que quando a gente recebeu o passaporte, a gente ficou tão feliz, sabe? De ter feito o passaporte, que é o primeiro processo, né? Para você viajar para qualquer lugar. Então a gente estava super feliz. Quando a gente começou a fazer DS, a gente já tinha esse dinheiro. E na época foi mais ou menos não lembro, 160, 130 dólares, alguma coisa assim. Acho que é 160 dólares. Eu sei que deu mais ou menos quase R$4.000 para nós 4. Deu 3.800, 3.900, beirando quase 4.000. E foi suado para tirar, entendeu? O sonho era meu e dela. E quando veio os filhos, eles não entendiam direito. O nosso filho mais velho foi crescendo e ele também começou a entrar nessa paranoia, sabe? Antes de dormir, ele rezava toda noite e ele pedia: Deus, que a gente consiga passar no visto, que a gente consiga morar nos Estados Unidos. A gente não queria encher a cabeça dele com isso, só que eu e o Stephen estava tão focado em... Que praticamente era o nosso único assunto, então ele escutava muito a gente falando também, né? Como a gente pesquisava muito, ele ficava ali: o que vocês estão pesquisando e tal. Isso virou um sonho dele também. E a gente conseguiu esse dinheiro aos trancos e barrancos. Algumas vezes a gente falava assim: filho, vamos ali no shopping, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa, gastar dinheiro, vamos se divertir. Ele falava assim: não, pai, não vamos sair, vamos ficar em casa, pra gente guardar dinheiro para ir para os Estados Unidos. Para você comprar o passaporte, para você comprar o visto. Tudo era assim, tudo. Ele não queria sair para nada. Filho, você quer um sorvete? Não, eu vou guardar para a gente conseguir tirar o visto. Então isso foi deixando a gente mais empolgado, entende? Por mais que... mais motivado, né? E aí o medo também de chegar lá e ser negado aumenta, né, gente? Quando você vê que a sua expectativa não é só a sua expectativa, que tem outras pessoas com a mesma expectativa em cima, é mais pesado, né? Então, também por conta disso, e pesquisando muito, a gente achou uma assessoria de visto. Gente, maravilhosa. A gente não tem o que falar da nossa assessoria, foi perfeita, assim. Porque a gente começou a correr atrás da assessoria só no começo de 2023, ali no finalzinho de 2022. Então a gente deu entrada na DS mais ou menos metade de 2022. E até no finalzinho de 2022, ali em dezembro mais ou menos, a gente começou a ter muita mudança na nossa vida. Então perdemos o trabalho, ela perdeu o trabalho, trocamos de carro e isso e aquilo e tudo mais, né?
Então tudo que você tinha preenchido na DS, na DS nada mais é a sua vida. Então você coloca ali, né, nome do pai, mãe, por aí, se fosse um currículo normal. Então todos os teus dados estão ali na DS 160, que é o consular vai ver lá na hora. A gente começou a falar assim, amor, como é que a gente vai fazer? A gente vai mudar a DS, pode mudar a DS, começamos a criar várias dúvidas e não tinha ninguém para sanar. E como era nosso sonho, a gente falou assim, amor, vamos pagar uma assessoria. E como a gente assistia muito vídeo de uma mulher que tinha uma assessoria no YouTube, a gente falou, vamos pegar dela então, porque a gente gosta da forma como ela fala, como ela explica. Quando ela explicava no YouTube, a gente já consumia muito produto bom ali no YouTube, porque ela é incrível. O que você vê sobre visto americano com ela, você vai ter uma informação muito profissional, assim, ela é muito boa. Enfim, aí mais ou menos no começo de 2023 a gente pagou assessoria e deu para nós 4, né, para ela preencher. Que na verdade, assim, a assessoria que a gente pegou, ela faz a DS 160, só que a gente já tinha feito a DS 160, entende? Então, a assessoria para nós 4 deu mais ou menos R$600 na época, né, 600 e pouquinho. Isso. Em torno disso, 600 até 700, mas foi 650 mais ou menos, 630. Enfim. Não passou de 700. Né? Não passou de 700. E a gente pagou e foi a melhor coisa que a gente fez, porque vocês... Tinham várias informações que não batia, sabe? Que a gente ia chegar lá e ia ser negado por uma coisa muito básica. Por exemplo, assim, um tópico ali na DS 160. Você vai para onde? Então tá lá, você tem que descrever, eu vou pros parques da Disney, que é o que a maioria coloca, né? Quantos dias vocês vão ficar? Então a gente colocou lá 10 dias. E a assessoria falou assim, não, conforme o orçamento de vocês, que vocês ganham por mês, vocês não conseguem ficar 10 dias, são 7. Então são vários pontos que ela nos ajudou muito a gente passar na assessoria. Não passar, talvez a assessoria ajudou, mas ela ajudou a gente ficar mais confortável e mais... Confiante para fazer sabe? entrevista. Também algumas informações básicas que a gente não imaginava, mas... que caiu lá, entendeu? Uma coisa que parece óbvia pra você, a assessoria já te orienta, entendeu? Enfim, a assessoria foi ótima, a gente vai estar contando ao longo desse vídeo aí como a assessoria nos ajudou. E no começo do ano a gente pagou assessoria, então a gente teve mais 7 meses até julho com a ajuda da assessoria, sabe? Arrumando e reorganizando a nossa DS 160, que a gente ficou muitas dúvidas, a gente trocou de trabalho e tal, enfim. Quando ela trocou a nossa DS, porque passava uma semana, 2 semanas, eu quero incluir isso, porque mudou. Aí meu pagamento também mudou para isso, a minha função mudou. Aí ela falou assim, Jonathan, vamos mudar só uma semana, acho que 2 semanas antes, né? 2 semanas ela pediu pra gente mudar, mas você pode mudar o formulário até 48 horas antes da sua entrevista. A partir das 48 horas, não. 48 horas antes da sua entrevista você pode mudar, né? No começo do ano, aí de 2023, a gente pagou assessoria e a gente já conseguimos um dinheiro, né, que é muito difícil, mas a gente já estava pensando em alugar um hotel em São Paulo para poder ficar, né, que a gente não ia levar os nossos filhos. A gente alugou um apartamento em São Paulo que ficava bem na metade do CASV, dava 10 minutos mais ou menos de a pé do CASV, 10 minutos mais ou menos até o consulado. Ficamos ali de segunda até sábado. Aí o que a assessoria nos informou, né? Que no caso, como a gente não ia levar nossos filhos, a gente tinha que levar uma foto daquelas que, acho que é 5x7, se não me engano. 5x7, se não me engano. A gente, lá no Brasil, cobraram mais ou menos R$50 cada foto. Então, para os nossos 2 filhos foi R$100 ali para levar a foto no CASV, né? A gente marcou o CASV então para terça-feira e o consulado na quinta-feira. Que foi a melhor coisa que a gente fez, né? Teve um tempo ali para estudar mais, para ficar mais tranquilo, para passar pelo processo do caso. Chega, tem uma fila enorme lá fora. Aí nessa fila ali já tem alguém te orientando sobre os horários, falando, tal horário fica aqui, tal horário fica aqui, porque eles chamam por horário. Isso. E lá na frente também tem muita gente, você tem que levar no CASV a sua confirmação da DS e o seu passaporte. E no caso as fotos de menores, né? A gente levou tudo isso bem certinho, mas muita gente que não tinha assessoria, por exemplo, ou que nem leu ali as informações, porque quando você faz o agendamento da entrevista, eles já falam que você tem que ter a confirmação da DS em mãos. Aí tinha um e-mail, né, descrito que você precisa. Tinha muita gente sem isso. Mas tem um monte de gente lá também
que faz lá na hora a impressão, né, da confirmação da DS. Tem gente tirando foto do lado de fora do CASV também, para quem não tem a foto, nem não Mas conseguiu tirar. é ridículo o valor, né? Por exemplo, era R$ 25 uma impressão para tirar a confirmação da DS, entende? Então Porque algo ali que naquele você... momento você precisa daquele documento e é algo que eles estão oferecendo ali na frente. Então eles cobram um pouquinho, um valor bem salgado, tá, gente? Então não esqueçam, mas se vocês esquecerem, já vai preparado, porque vocês vão ter que pagar um pouquinho a mais. Isso. Aí a gente entrou na primeira fila ali, tem uma outra fila, daí tem esses guichês que parece caixa de banco, daí você entrega o seu passaporte, a confirmação da DS e foto dos menores se tiver, né, no caso. Dessa fila, entrega os passaportes. E você vai para uma outra fila. E vai para uma outra fila, que até sobe, né? Sobe uma escada, se eu não me engano. Sobe uma escada na parte de Na cima. parte superior, ali você vai esperar ser chamado no guichê, né? Aí eles pegam o seu passaporte. E a impressão digital. E a impressão digital. E tira foto, né, no caso. E tira foto, no caso, A gente levou... no nosso, né? A gente levou a nossa foto também, porque a assessoria falou, ó, levem a foto porque talvez eles precisem da foto. No nosso caso, a gente gastou ali $200 em foto, né, para nós 4, só que só usamos 2, né, dos nossos 2 filhos. As nossas, a gente teve que tirar ali na hora. E lembrando também que a assessoria falou para ir de preto. Uma cor escura embaixo, né? Porque a tela atrás de você é toda branca. Se você colocar uma camiseta toda branca, vai ficar só a sua cabeça voando na foto. Daí eles pedem pra você ir com uma cor escura. Isso. E que pra gente parece... Não sei se... Às vezes eu não escolheria uma cor escura pra ir tirar uma foto lá. Mas por conta da assessoria a gente tinha essa informação, então nesse quesito a gente não pecou. Por conta da assessoria. Enfim, esse processo é bem simples de fazer. No caso, é bem tranquilo. Claro que você tem que se portar lá dentro de uma forma que eu acredito, assim, né, respeitosa e tal, e centrado, concentrado no que você tá fazendo, sem muita algazarra, sem muita conversarada lá dentro, porque você tá sendo observado desde esse momento, entendeu? Sim. Você entrou no caso e você já tá sendo observado por eles, então é muito importante o seu comportamento lá dentro também. E aí... o tão esperado consulado, né? A gente pegou um Uber, porque o nosso horário era o primeiro, se não me engano era 7h30 da manhã, não sei, era 8h30, acho que era o primeiro horário que tinha do consulado. E quando você chega, a gente foi de Uber daí, porque a gente tava bem arrumado e não queria perder, tá, sabe? Andar a pé e tal. Se perder, vai ser bem, né? Sei lá, a gente se perde no centro de São Paulo. No centro não, né? Que não fica bem no centro. Mas se perde lá em São Paulo e não consegue achar. Né? Então a gente pagou o Uber pra ir e chegamos lá com antecedência, né? Meia hora, 40 minutos antes. Já tem um monte de pessoa gritando lá que você não pode entrar com... Você fica numa fila pro lado de fora, né? Tem um portão gigante do consulado e pro lado de fora tem uma fila enorme. Você entra na fila e fica uma pessoa falando lá que não pode entrar de carteira, não pode entrar celular, não pode entrar relógio, que conecta no celular, sabe? É. É bom você nem ir com o de ponteiro também, porque eles não gostam mesmo, eles pedem pra tirar. Até no detector de metais você vai ter que tirar, então é melhor evitar, não vai com muita coisa. Tem várias plaquinhas ali, só que o pessoal tá tão nervoso, como a gente também tava, que o pessoal nem lê nem escuta. Porque no nosso caso tinha um cara com um relógio na nossa frente, digital, o cara sabe? da Apple. Não, fica um cara na frente da fila, tem uma esteira assim com um monte de bandeja. E ele fica gritando: relógio, celular, barará, barará, tudo que você tem que pôr dentro da bandeja. Daí o cara, beleza, colocou o celular. Até o cinto você tem que tirar, porque é passar por um detector de metais. Teve que tirar a bota. Eu tive que tirar a bota. Isso que eu fiz assessoria e ela orienta na assessoria que não é pra você ir com nada. Anel, brinco, nada. O mínimo que você for é melhor. E mesmo assim ainda pequei pela bota, tive que tirar a bota pra passar no detector de metais, mas também foi tranquilo, você só tira a bota e tranquilo. Coloca depois, né? Isso. Mas aí o cara chegou lá na hora de passar no detector com o relógio da Apple Watch no braço, né?
O guarda falou pra ele, ó, volta lá no começo e tira isso, né? O cara ficou bravo com o cara, falou assim, não, vou tirar. Ele disse, não, tem um Agora monte de você placa volta. e a gente tá explicando lá no começo. Aí agora eu não quero você mais aqui, agora você tem que voltar lá no começo da fila. Aí o cara voltou e o horário é horário, né? E quem sabe ele poderia até perder a entrevista dele por conta de um relógio, né, gente? Na assessoria, eles indicaram a gente levar todos os documentos possíveis em relação à vida, né, de cada um. Mas no nosso caso, nós dois, a gente imprimiu todos os documentos possíveis para levar e a nossa pasta deu mais ou menos uma grossura desse tamanho assim. E para isso mostrar uma credibilidade, sabe, pro consular. E tinha gente ali sem nada de documento, porque o consular, eles podem pedir algum documento e normalmente eles pedem, sabe? Então tinha gente que não tinha nada, a gente olhava na mão assim, tinha gente de chinelo, cara. Então, chinelo e meia. Poxa nada vida. Contra, né, quem gosta, mas aquele local não era apropriado, né? Pelo menos a assessoria nos indicou que não, né? E é sujo, né? Vai saber, a gente né? viu que esse pessoal tava sendo reprovado, é triste, né, cara? Faz sentido. Sabe? Enfim, você passa para a primeira fila, deixa o passaporte e a confirmação. É a confirmação e mais um papel no consulado. Eu lembro que a gente levou 2 papéis. É um documento que quando você faz a DS, eles já enviam pro teu e-mail. Aí você tem que entrar no seu e-mail, imprimir aquele que eles te mandaram no e-mail e você leva junto. Então você leva a confirmação da DS, esse impresso do e-mail e o passaporte, né? Lógico. Aí você chega na parte de trás do consulado, que também você anda um pouquinho e vai chegar que nem a fila de banco, sabe? Um monte de zigue-zague assim. E depois vários guichês também, igual. Só como o nosso era o primeiro horário, todos os guichês estavam fechados e tinha uma fila, devia ter mais ou menos umas 20 pessoas na nossa frente, eu acho, né? E a gente ali esperando. E aí você começa a notar, né? Reparar, né? O jeito das pessoas e tal. E ali é um lugar que você tem que ir muito bem vestido, sabe? Porque se você tá querendo ir visitar, né? Então você já tem que pelo menos mostrar um pouco, né, de respeito, assim, tá bem vestido, entendeu? Mostrar que você tem pelo menos um dinheiro para querer viajar, para querer entrar dentro dos Estados Unidos. A gente passava por essa fila de minhoquinha e tinha vários guichês. E na frente desses guichês tinha tipo um corredorzinho assim, de cada guichê. Então ficavam 1, 2 pessoas naquele corredor e a pessoa fazendo a entrevista de frente pro consular. Sempre de 3 em 3. Quando saía a pessoa que foi aprovada ou reprovada, eles mandavam mais uma para aquela fila. Isso. E aí tinha 2 pessoas na nossa frente, né? A pessoa fazendo entrevista, um casal com um filho de 7 anos e nós. Antes da gente chegar nesse guichê, a gente tinha passado por 3 pessoas. As 3 pessoas foram reprovadas do nosso guichê. Aí foi a gente. Então foi um casal sendo atendido, um casal com filho e a gente. Eu disse, meu Deus, essa mulher tá reprovando todo mundo. E nós fomos do guichê dela, porque o dela eu conseguia prestar bastante atenção, não sei por que me chamou a atenção. E eu tava focada ali, né? Mas não é você que escolhe o guichê, né? É uma pessoa que... É uma pessoa que te manda, mas tinha vários guichês e eu tava olhando pro guichê dela, entendeu? Eu vi que nós fomos os primeiros aprovados daquele dia, entendeu? Claro que foi poucas pessoas na nossa frente, mas nós fomos os primeiros aprovados. Foram 5 pessoas. Nossa, o do casal com filho foi triste, cara. Porque a criança devia ter mais ou menos a idade do Nicolas, o nosso mais velho, uns 7 anos, 8 anos por aí. Nossa, a criança se jogou no chão e chorava. E aí o pai pegou a criança no colo ali, ele dele chorou, esperou, não, quero ir para os Estados Unidos. Nossa, foi triste, mano. Aí foi a nossa vez ali, eu tava meio, pensei, vou desmaiar. Não vou falar, velho. Engraçado que ele fala isso, mas pra mim ele transparecia muito calmo. Tanto é que quando eu comecei a ficar nervosa, eu olhei pra ele, ele tava tão calmo, eu falei assim, não, tem que ficar calma também, né? Ele tá uma paz. Mas agora, quando ele conta pra gente, ele fala que ele tava... Por dentro o teu corpo inteiro treme, né? A sua boca treme, você não consegue falar direito. É ruim pra caramba. Quando a assessoria falou assim, você vai chegar lá e o consular vai fazer uma pergunta, às vezes, aleatória, no vento, assim, sabe? Pra onde que vocês estão indo? E ela nos indicou a falar que uma pessoa tem que se portar, sabe? Normalmente é o marido, mas não precisa necessariamente ser o marido. Uma pessoa tem que ser o porta-voz, a não ser que seja direcionado a pergunta à própria pessoa. Por exemplo, Stephanie, você estuda? Aí sim ela responde, mas se não for uma pergunta vaga, é sempre uma pessoa que você tem que decidir, né? Se é você ou seu marido ou sua esposa. Ele, né, gente? E aí, enfim, chegou a nossa hora e a primeira pergunta dela foi
Para onde vocês estão indo, né? Para onde vocês estão indo? Daí nós respondemos para Orlando visitar os parques da Disney. Isso. Para Orlando visitar os parques da Disney. Aí ela perguntou, a segunda pergunta foi qual que é a sua função? O que você foi faz? isso mesmo. Aí no caso ele tinha uma empresa, a gente colocou essa empresa daí, e eu era estagiária no banco, Isso. trabalhava no banco. Aí perguntou pra mim o que eu fazia, aí eu, né, decorei, porque pegar um exemplo aqui, tá, pessoal, da assessoria. Na assessoria, todas as pessoas que fazem esse processo, depois que você passa, né, pelo visto, eles perguntam quais foram as perguntas e eles colocam ali na assessoria. Então, quando a gente recebeu O material, né, da assessoria. o material, tinha lá mais de 100 e poucas perguntas, sabe? Relacionado que o consular já fez. Então, quando a gente olhou assim, falou assim, meu Deus, a gente começou a notar, algumas não cabiam para nós, né? Que são coisas bem específicas às vezes, né? Sim. Mas eles colocam na consultoria igual pra gente ver, né? Tudo que já passou ali pela assessoria deles, né? Tinha pergunta... mas tinha mais de 30 perguntas, assim, que é padrão, sabe? Todas essas, assim, para onde você tá indo, quanto tempo você vai ficar, o que você faz e tal. E são depois as mais comuns que eles fazem, né? E depois são subperguntas, que é relacionado àquilo, entende? Por exemplo, tinha um cara que tava na assessoria, ela falava que era do Elvis, né? Chegou lá pra fazer a entrevista, ele falou, pra onde você tá indo? Eu sou muito fã do Elvis e eu quero ir ver o museu do Elvis. Daí o cara, sério que você é fã do Elvis? Então, não sei o que lá, fez uma pergunta sobre o Elvis. Outra pergunta sobre o Elvis. Sim, ele fez, acho que umas 7 perguntas que a menina falou sobre o Elvis. Aí no final ele falou assim, então canta uma música. Aí ele falou assim, meu Qual Deus. é a sua música preferida? Canta qual é pra a sua mim. música preferida? Aí ele começa a cantar no guichê, imagina, gente, cantar. Todo mundo consegue escutar, não é só as duas pessoas que estão atrás de você. Na fila você consegue escutar, sabe? Eu fico imaginando a cabeça do cara, né? Pronto, cantei uma música, agora eu provei que eu tô indo ver o Elvis. Aí o cara, então canta outra. Aí o cara pediu pra cantar outra. Surreal. Aí ele falou assim, você vai gostar muito de lá, porque eu também sou apaixonado pelo Elvis e faço uma boa viagem. Aí ele falou assim, pra assessoria, eles não fizeram nenhuma pergunta. Nem quanto ele ganhava, nem quanto tempo ele ia ficar, nem nada. Só sobre o Elvis. E tinha outros casos também que foi reprovado, por exemplo, assim, a assessoria falou pra gente cuidar da nossa rede social, porque eles entram na rede social com ela, a assessoria falou, quando eu fui renovar o meu visto, eles olharam a minha rede social. Então eles sabiam tudo relacionado. Eu tô vendo aqui que você gosta de viajar bastante e tal, porque tudo isso estava na minha rede social. Não estava na DS-160. Eles só conseguiam saber através da rede social. E eles podem ver, entendeu? A tua rede social, não é mais privado. Porque no Brasil, as empresas não podem acessar, né? Ninguém pode acessar o seu Instagram, por exemplo. Claro, eles podem ver o que você posta, mas acessar dentro do seu Instagram, ver o seu chat de conversas, por exemplo, eles não podem, é proibido. Mas quando você entra dentro do consulado, eles identificam assim que você está em território americano, entendeu? E aí eles podem. E eles fazem isso, eles entram nas redes sociais. Eles têm esse direito. Teve um menino que não passou, acho que a família passou e ele não, por causa da rede social. Porque ele gostava de jogos e os jogos que ele jogava tinha muito coisa de sangue. Então, faca e tal. E ele postava isso no Instagram dele. Então a gente consular abriu a rede social dele. Não tem nem como explicar, sabe? É negado na hora, né? Você não dá nenhuma explicação, né? Simplesmente eles fazem a pergunta e nega na hora. A nossa rede social era só sobre inglês e Estados Unidos. Aí eu falei assim, meu Deus, tivemos que limpar... Aí ela falou bem assim, limpa até as conversas. Todas as conversas direcionado. Então tinha uma prima que mora aqui em Massachusetts, que a gente estava conversando até então bem pouquinho. Depois a gente conversou pelo WhatsApp, mas tinha conversa e a gente apagou tudo relacionado a Estados Unidos. A gente apagou tanto no Face quanto no Instagram, porque na DS-160 você tem que colocar lá que... Tem que colocar a sua rede social. Então, e ela fala assim, a gente fala, não vamos colocar rede social. Aí a assessoria falou, não, você tem que colocar, porque hoje em dia quem que não tem uma rede social, pelo menos um Face, Instagram, se você não colocar, porque você tem, né,
culpa no cartório, né? Mas se você não tiver, provavelmente eles vão achar estranho e eles vão fazer uma pergunta pra você referente a isso, mas eles não podem achar daí a tua rede social, né? Sim, não pode Se achar. você tiver... Mas e é bom eles- colocar, ela falou assim, é bom você colocar para provar para eles que você tem uma vida, se por acaso eles foram olhar, que você tem uma vida e você não tem planejamento nenhum de morar nos Estados Unidos, né? Mais ou menos Então, por isso. não siga a página de brasileiros morando em Massachusetts, por exemplo. Não faça isso, porque eles podem pegar. Então, a primeira pergunta foi sobre... Pra onde que a gente tava indo? Para onde a gente estava indo. A segunda pergunta foi o que que eu a gente fazia. Ele falou que tinha a empresa dele, eu falei que trabalhava no banco. Aí ela perguntou, Stephanie, você estuda? Aí eu falei, sim, é o curso de administração. Aí ela, quando você conclui a sua faculdade? Aí eu travei um pouquinho, né? Ela repetiu a pergunta, eu acho, né, Você amor? pediu. Você falou. Porque eu travei, eu não sabia o que responder de prontidão, assim. Aí eu falei assim, repete, por favor. Aí ela repetiu a pergunta, aí eu falei a data que terminava, né? A minha faculdade. E quando a gente começou a estudar, eu lembro que a gente tinha mais de 45 perguntas que a gente decorou, sabe? Que a gente decorado, assim. Porque a assessoria, ela explica como você deve mais ou menos falar em algumas perguntas padrões. E depois as subperguntas é com você, né? Mas as perguntas padrões a gente tinha decorado e demorou uma data, quase 3 meses para decorar todas as perguntas a gente levou, sabe? Um exemplo bem bobo. Ela fala assim, pra onde você vai? Aí você não pode falar assim, eu vou pra Miami. Como assim você vai? Você tá tentando visto, então você não vai. Você pretende ir, entendeu? Nós pretendemos ir para Orlando visitar os parques da Disney. Pra você mostrar assim também que eles que decidem a situação, ela entendeu? falou que já foi falado, né? Eu quero ir não sei pra onde. Ele disse, não, você não quer não, porque você não tem nenhum visto ainda. Como é que você quer alguma coisa? Tipo, alguma coisa assim, deu no meio dele, sabe? Sim. E ficou bem sujo. Ou também, eu tinha essa ideia, tá, gente? Pra mim ser aprovada no visto, eu tinha que comprar a minha passagem de ida e volta. Não cometam esse erro. Porque se eu não tivesse assessoria, talvez eu teria feito isso. Teria levado a passagem. Mas como assim você tem a passagem se você nem tem o visto? E sem o visto você não entra. É verdade. Entendeu? Uma pessoa foi reprovada por isso também. Foi reprovada por isso, que a pessoa falou assim... ele falou, mas quando você pretende ir? Não, eu comprei a passagem pra dia tal. Aí, como assim você comprou a passagem? Você nem foi aprovado no visto ainda. Entendeu? Então, eles não querem que você leve, né, a passagem lá. Porque é eles que decidem se você vai viajar ou não. Outra coisa que ela falou também sobre a passagem, ela falou assim, você tem... Teve pergunta que já foi feita, né? Você tem um cronograma do que você vai fazer lá? E aí, o que ela explica pra nós? Que a gente também fez. A gente fez todo o processo. Por exemplo, a gente pegou qual era o hotel que a gente ia ficar. A gente reservou o hotel. A gente reservou o hotel, a gente pesquisou quanto que dava de Uber, mais ou menos, e um carro alugado. Então, a gente sabia tudo, a gente colocou tudo num... Roteiro de um viagem. roteiro de viagem. A gente fez um roteiro de viagem, Perfeito. demoramos para fazer, a gente pesquisou muito, porque na assessoria ela também explica assim, teve uma mulher que foi negada, né? Ela falou assim, para onde é que você vai? Ela disse assim, eu vou para Orlando. Eu disse assim, e você vai ficar onde? Vou ficar no hotel tal. Daí ele perguntou assim, e esse hotel tem piscina? E ela não tinha pesquisado, simplesmente ela só E ela falou que não. E o hotel era um parque aquático, gente. Gigante, quando você entra, coloca só o nome do parque, já aparece assim, ele é um parque aquático gigante. O nome do hotel, se você jogou o nome do hotel no Google, a primeira coisa que aparece é o parque aquático, né? Gigante. Com 10 piscinas, entendeu? E ela falou que não tinha, então foi negado na hora. Então, são muitos casos, assim, detalhes, assim, que você não quer passar por isso, entende? Então, a assessoria, querendo ou não, nos ajudou demais, assim, eu sou muito grato pela assessoria. Tem gente que não faz assessoria, Por exemplo, sei e lá. passa. Por exemplo, sei lá, você fala, eu vou passar uns dias lá na Disney e tal, e vou escolher tal hotel. Aí a pessoa vai te perguntar assim, mas por que esse hotel? Se você tem um roteiro de viagem e se você planejou uma viagem para Disney, você vai saber o porquê do hotel. Por que você escolheu esse hotel? Porque ficava próximo dos parques, porque tem Wi-Fi grátis, porque tem estacionamento grátis. Você tem que saber o porquê você escolheu aquele hotel. Você tem que ser minucioso, porque talvez seja uma pergunta que eles façam. A gente sabia tudo
quanto tempo de distância, se o hotel tinha tudo. Quais eram os parques que a gente ia visitar? Tem Eles- vários, né, gente? Em Orlando tem vários parques da Disney. Então, Eles entram, quando você não tem uma pergunta concreta, assim, uma resposta concreta, eles vão fazendo mais perguntas referente àquilo dali, sabe? Pra ver, para pegar mais ou menos pessoas que vão ali só pra morar e não voltar mais, né? Que esse é o intuito deles, né? É reprovar pessoas porque na verdade, assim, eles estão aprovando pessoas que fazem o quê? Que vão mesmo para gastar dinheiro nos Estados Unidos, fazer a economia a girar, economia né, gente? gerar aqui dos Estados Unidos e você retornar para o Brasil. É isso que eles querem. Eles não querem que você vá para os Estados Unidos, fiquem aqui nos Estados Unidos e não retorne mais, entendeu? Então, para isso que eles estão lá, mais ou menos para isso, entendeu? Então, eles reprovam mesmo. Não sei se eles têm índice de reprovação e tudo mais, mas eu sei que as perguntas e a assessoria nos ajudou muito, esse é um ponto. Depois que eu respondi a pergunta de quando terminava a minha faculdade, ela bateu os passaportes na mesa. Façam uma boa viagem. Ela pegou o passaporte, Eu lembro que ela bate bateu assim, e aí ela fala com coloca a numa gente caixinha. que a gente foi aprovado e ela enfia assim numa caixinha. falou Pronto. boa viagem e tal. É isso. E aí pra sair, daí você tem que sair, passar na frente de todo mundo, né? E você sai, eu tô plena, eu tô bem. Você sai no portão, aprovados! Parecia uns doidos. A gente fez bem assim mesmo, a gente saiu lá na fila, lá a gente pulou e berrou e todo mundo da fila. Assim. E a gente tinha ido de Uber, fomos pra casa de a pé. Ah, tá. E quando a gente chegou, a gente deixou a chave do quarto, celular, tudo dentro de uma caixinha, porque na frente do No consulado guarda-volumes que tem várias do outro pessoas, lado da rua do consulado. tem várias pessoas que alugam um guarda-volume. É caro também, tá? Tipo assim, a gente pagou, não muito caro, a gente pagou R$5 numa caixinha desse tamanho assim, que cabia Pra só o guardar uma celular. chave. O celular A e a chave. chave. Acabou, não cabia mais nada. Aí, E aí tem de vários relógio e preços, tudo né? mais, Tem a gente não 20 tinha reais, ido, 50 né? reais. A gente não foi com nada por causa da assessoria, né? A gente foi só o mais simples possível. Bem arrumado, claro, mas Aí o mais a gente simples. deixou a mais simples chave possível. e o celular. Aí quando a gente sai todo feliz, a gente pega as coisas e vai embora pezão pro hotel. Embora pezão. E aí caímos na realidade, né, gente? Chegamos na frente do aeroporto pra voltar embora. Quanto que tinha na conta? 75 centavos. Acho que tinha R$1 na conta. Não tinha. Não tinha nem R$1. Então, tinha centavos lá na conta. A gente usou todo o dinheiro pra. Na verdade, quando a gente pegou o hotel, a gente não tinha dinheiro mais ou menos pra comer. A gente sobreviveu os 5 dias ali à base de miojo. Miojo e pão. Miojo e pão. Lá em São Paulo, miojo e pão. Miojo e pão. A gente tava tão. Nessa época, quando a gente. Porque como a gente fez tudo no começo do ano, a gente tinha dinheiro. Nessa época ali pra frente, a gente não tava zerado. A gente vai lá, vai tentar o visto sem nada de dinheiro. Nada, nada, nada. A gente estourou todos os cartões. Todos os cartões que a gente tinha, estourou. A gente já tava com o nome sujo mesmo, estouramos todos os cartões possíveis. Mas a gente foi aprovado pelo visto. Uhul! Fomos aprovados. Sem nenhum dinheiro, né? A gente tinha um pensamento de ir mais ou menos, vir pra cá, pros Estados Unidos, 1 ou 2 anos pra frente. Até juntar o dinheiro necessário pra vir, né? Porque a gente tinha uma pessoa aqui em Massachusetts, uma prima. E logo depois que a gente foi aprovado no visto, a gente começou a fazer perguntas pra ela, né? Como que fazia pra vir, se ela podia ajudar, né? Qual que era a melhor época para vir, quanto dinheiro precisava levar, ou quais são as contas diárias que eles tinham aqui e tal. A gente colocou tudo numa planilha ali e mais ou menos a gente viu o dinheiro para vir. Então, eles falaram assim, ó, não venha com menos de 30 mil. E, resumindo a história, né? Não venha menos que 30 mil. 30 mil você vai passar de muita dificuldade. Venha com 30 mil mínimo para mais. E foi o que a gente foi, o mínimo. Através dos familiares, né? Um mês depois a gente já estava aqui nos Estados Unidos, plenos, né? Bonitos e charmosos, passando maior perrengue e dificuldade, como vocês conseguem ver nos outros vídeos. Mas felizes, entende, pessoal? Porque foi... Quando a gente passou no visto, nosso filho chorou um monte. Falei assim, pai, quando a gente vai? Eu falei assim, não, filho, agora pior já passou. O pior já passou, agora a gente tem o passaporte na mão e tal. Na verdade, o passaporte demora para chegar, tá, gente? Depois que você faz ali... Eles têm a opção de você pegar em casa ou tem a opção de você ir lá de novo em São Paulo buscar. Então, para nós, né, não era nem um pouco viável. A gente pagou, não tem ideia quanto a gente pagou. O frete, não lembro. Mas você tem a opção lá quando você preenche para agendar, você já coloca lá a opção se você quer receber pelo correio ou não. E assim, se você escolher, não, eu vou retirar lá em São Paulo mesmo. E aí depois você mudar de ideia, porque até foi o que eu fiz,
A gente não pagou o correio já, a gente ficou pensando o que a gente ia fazer e aí pagamos o correio depois. Mas é mais ou menos assim, deu 100 e pouco, mais ou menos, para entregar os passaportes de São Paulo até Curitiba, né? Mas pelo que eu me lembro, assim, durou 20 dias para chegar o passaporte de São Paulo a Curitiba, né? Que tem o prazo de emissão do visto, porque eles imprimem uma página bonitinho lá no seu passaporte com o seu Visa. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, ficarei Deixa feliz. nos comentários. Fiquei feliz em responder. Mas o que eu me lembro mais ou menos foi isso que a gente passou ali. Difícil, porque a vida no Brasil e aqui também não é tão fácil assim. Mas no Brasil eu acredito que seja um pouco mais difícil. E foi aos pouquinhos, pessoal. Foi juntando dinheirinho ali. A gente não tinha nada. A gente não tinha um apartamento. Não tinha casa própria. A gente tinha um carro. Tinha um Uno Uninho. Mille no meu... Ali 7, 10 mil ali, um Uninho, coitado. A gente tinha uma empresa e a gente tinha um carro. E mais ou menos para vocês entenderem ali sobre o valor de colocar ali, quanto tempo passar ali, a assessoria nos ajudou, sabe? Mas para vocês terem uma base ali, a gente ganhava, para a gente poder passar 7 dias aqui, a gente recebia, mais ou menos no Brasil, era 10 mil reais por mês. E 10 mil reais por mês equivale a mais ou menos você passar 7 dias nos Estados Unidos. Então, gente, sobre essa questão do valor ali, que a assessoria nos auxiliou também, porque até aqui na imigração e também no consulado eles podem te perguntar quanto você vai trazer para sua viagem. Quanto custou a sua viagem. É o preço da passagem, do hotel, enfim, todas essas coisas. Aí os parques, né, os ingressos dos parques. E quanto você vai levar para o seu dia a dia, né? Você vai passar 7 dias, então você vai precisar comer, você vai precisar um sorvete no parque. Quanto você vai trazer. A assessoria nos passou que era pra gente falar $100 por pessoa por dia. Isso, né? No mínimo. Você não pode exceder muito esse valor. Eu vou levar $200 por dia. Nossa, pra que tanto dinheiro? Você não vai gastar tudo isso, entendeu? Tem o valor exato ali, mais ou menos, pelo o tempo que você vai passar, né? E aonde você vai passar, né? E se você vem numa data específica que é muito caro, que nem final do ano e tal, ali em Nova York ali você vai gastar o triplo. Então você tem que contar com 200, 300, 400 dólares ali por dia por cada pessoa, entende? Então, nessa parte a assessoria ajuda bastante, né, amor? Mas resumidamente assim, se tu vai para os parques da Disney, é $100 por pessoa. Então, como a gente estava passando 7 dias, é 7 vezes 4, né? E daí dava em dólares mais ou menos 2.800 dólares que a gente ia passar, que a gente tinha que levar na imigração aqui, mostrar os 3 mil dólares físico, mais cartão de crédito, né? Então é isso, essa foi a nossa entrevista, nossas perguntas, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram de receber meu esposo aqui. Isso aí, pessoal, espero muito que, se vocês estiverem passando por esse processo, ou tem um sonho também de vir morar nos Estados Unidos e não sabe por onde começar, que Deus ilumine o passo de vocês, que vocês tenham fé e acreditem. Vejam bastante vídeo no YouTube, que tem vários canais que ensinam muito cada passo a passo sobre o visto, sobre o passaporte, que é simples, mas também tem um passo a passo. Todo esse processo até chegar aqui nos Estados Unidos, você consegue encontrar bastante aí nas redes sociais. Pesquisem bastante e tenham fé, se preparem. Sigam o seu sonho com foco, com objetivo. Que Deus vai iluminar o caminho de vocês e quem sabe um dia a gente possa se ver por aqui, se conhecer nos parques. É isso. É isso. Então que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Valeu!